Olá, estamos nós aqui para gravarmos mais um vídeo e passarmos esse tempo aqui pensando um pouco na Palavra de Deus, uma passagem que eu acho extremamente importante, a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a leitura do versículo 12 em diante, para falarmos até um assunto que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos passando, né? Esse confinamento, cada um em sua casa. Mas o assunto que iremos estar tratando, falando um pouco aqui e buscando algumas informações na palavra de Deus acerca dos desigrejados. É até uma palavra que não é muito comum de nós ouvirmos no nosso dia a dia, mas é um movimento que tem crescido muito. Então, para que nós possamos tirar algumas informações acerca desse assunto, eu pediria que você abrisse sua Bíblia também em 1 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ter uma leitura a partir do versículo 12. Vamos ao texto. Versículo 12, Paulo está dizendo assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Até aqui a leitura, e vamos ter uma oração para que Deus venha falar nos nossos corações através da exposição da sua santa e bendita palavra. Oremos. Querido Deus e Pai, queremos, Senhor, agradecer por essa liberdade que nós temos em poder gravar esse vídeo, em poder ler a Tua palavra e poder compartilhar. O nosso desejo, ó Deus, que o Senhor esteja falando nos nossos corações, esteja esclarecendo todas as nossas dúvidas, principalmente nesse momento que nós estamos passando, esse confinamento, a Tua igreja, cada um em sua casa, que o Senhor venha dissipar tudo aquilo que o inimigo tem colocado em muitos corações, mas mesmo distantes fisicamente, mas que possamos estar juntos em espírito, e que em breve tudo isso chegará ao seu final e podemos estar todos nós juntos, reunidos, louvando Teu nome e também aprendendo juntos da Tua santa e bendita palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, esse assunto, os desigrejados, passagem essa que eu estive pensando em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Esse número tem crescido de uma forma assustadora. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos há 20 milhões de desigrejados. No Brasil, 4 milhões se declaram evangélicos.
62% dos desigrejados são egressos de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a doutrina da prosperidade, se decepcionaram com as promessas não cumpridas e se afastaram. Então, uma boa parte desses chamados desigrejados são pessoas que saíram de suas denominações, não receberam as promessas em que foram cumpridas e que se afastaram. Então, boa parte de pessoas que se afastaram voltaram a se reunir em outra comunidade que não apresentasse os vícios que o afastaram da sua anterior. Mas também tem um número que cerca de 29% dizem que não pretendem manter vínculo com outra igreja novamente. Isso é realmente muito triste. E muitos ainda não sabem o que vão fazer com a sua vida espiritual. A questão que nós vamos tratar aqui, os desigrejados, essa palavra é bíblico. Muitos defendem a inutilidade de se reunir. Muitos defendem a inutilidade da ceia. Alguns entendem que o pão e o vinho é levar o amor de Cristo, é levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, isso sim que é a verdadeira ceia. Outros dizem que não tem necessidade de ofertar para a obra do Senhor, dizem que isso é uma heresia. Outros, por outro lado, dizem que não há necessidade em se batizar. E aí colocam a sua fé e confiança em Cristo e acham é suficiente. Não é preciso cumprir a ordem que o Senhor Jesus disse: quem creu seja batizado. Outros dizem que se reunir em templos de pedra é heresia e é pecado. Eles dizem: não é preciso ter um líder como um presbítero ou um pastor, porque isso também é heresia. Pegar essas informações e ensiná-las passa a virar sim uma seita. Agora, uma coisa que nós temos que entender, que não é considerado seita os desigrejados que desanimaram com a sua congregação e pararam, porém nem por isso estão corretos. Não tem apoio bíblico para isso. Aqueles que se afastam estão fora de qualquer grupo, estão afastados do corpo de Cristo. Muitos dizem: não se pode desigrejar a igreja. A igreja somos nós, certo? Até certo ponto, esses estão corretos. Um salvo tem que estar reunidos com outros irmãos e com outras famílias. Não podemos confundir grupos de WhatsApp da igreja local, que muitos temos feito esses dias, por causa desse confinamento. Nós não podemos confundir isso como reunião da igreja local, como se isso realmente fosse o suficiente. A questão é que para essas pessoas que defendem esse tipo de pensamento, a nossa palavra é que reveja a sua fé. Será que você é realmente um salvo no Senhor Jesus Cristo para pensar dessa forma? Segundo pesquisas, há dois grupos entre os desigrejados. Primeiro, os decepcionados. Esses que sofrer algum tipo de abuso espiritual, aonde se reunia, se decepcionaram, cujo que eu já falei. Alguns que vieram de igrejas que prometem muitas coisas, não cumprem e depois esses acabam se afastando. O segundo grupo são os críticos. Eles não aceitam sermão, não aceitam organização, tem urticária pelo templo. Deus pode estar em todo lugar, menos ali dentro. Não aceitam submissão, nada de igreja, nada de organização, nada de liturgia, nada de pastor, nada de escola dominical. Esse é um outro grupo que são chamados os críticos. Mas nós podemos ver também os seus ataques. Primeira coisa que eles falam do templo, eles falam que o templo é uma criação dos homens. É óbvio, na época quando a igreja iniciou,
Não existiam templos, as pessoas se reuniam em suas casas. Mas com o passar do tempo, isso foi ficando uma coisa comum. Construírem o templo, um local específico para a igreja, para que a igreja esteja reunida. O outro ataque eles falam com relação ao pastor, é uma criação de homens. Eles dizem, o sermão é uma criação dos homens. Então, nós temos feito por esses dias o nosso culto virtual ou culto online, né? Mas desde que nós estamos fazendo desta forma, já há muito tempo, grupos que se reúnem desta forma, mas não querem ter nenhum contato físico. Ele diz que eles se reúnem apenas uma vez por semana, eles têm cânticos, têm sermão, eles têm um líder, têm ofertas, mas dizem que não é igreja. Tem cânticos, tem sermão, tem um líder, tem oferta e não é igreja? Sabe uma coisa que nós temos que entender, que a palavra eclésia fala de um grupo que saíram de um lugar para se reunir com outras pessoas. Esse é o significado da palavra igreja. Um grupo de pessoas que foram tiradas do mundo e para reunir com outras pessoas. Um membro sozinho não forma um corpo. Aquilo que nós temos visto aqui no contexto de 1 Coríntios capítulo 12, um membro sozinho não forma um corpo. Ninguém é salvo por participar de uma igreja local, isso é verdade. Mas participar de uma igreja local é uma consequência na vida do salvo. E muitas pessoas não entendem isso. Faz parte da vida cristã estar reunidos com outros irmãos em um certo local. Igreja de uma pessoa só não existe. O que muitas pessoas falam, igreja somos nós. Estão certos. Igreja, nós somos igrejas. Igreja não é o templo. Mas a Bíblia diz que uma pessoa só, sozinha, ela não forma um corpo. É preciso que ela esteja com outras pessoas também. Então, estar reunidos em casa é uma igreja? Sim. Estar reunidos em uma casa com portas fechadas é uma igreja? Não. Porque perde o significado e o sentido do que é ser igreja. Um grupo de pessoas reunidos com outras pessoas, com outras famílias, não simplesmente a minha família com as portas fechadas. Eu preciso ter contato com outras pessoas, eu preciso ter contato com outras famílias. Mas vamos ver o texto que nós temos pensado em 1 Coríntios capítulo 12. Podemos dividir o texto em duas partes. Primeira, nós vimos do versículo 12 e 13. Primeiro, Paulo trata do batismo no Espírito, ele fala no assunto doutrinário. Já dos versículos 14 ao 27, ele trata do funcionamento dos membros, fala na prática. Mas nós vamos pensar primeiramente no versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vemos aqui a multiplicidade dos membros e a necessidade de todos funcionarem. Isso serve não somente para os que se afastam do corpo, como também como aqueles que estão reunidos, mas não querem trabalhar para o Senhor. É preciso você que um dia colocou a sua fé e confiança no Senhor Jesus, que você esteja reunido com a igreja, sendo membro desse corpo e trabalhando para servir uns aos outros. Como nós servimos o Senhor? Servindo os irmãos. O Senhor não está aqui fisicamente, mas nós servimos a Deus servindo uns aos outros. Então, sabe, eu fico pensando muitas vezes daqueles que não querem trabalhar mais para o Senhor. Querem reunir, mas não querem servir a Deus. Cuidado com isso. Você é um membro e sendo membro desse corpo, você tem que ser útil. Já o versículo 15, ele está falando assim:
Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então aqui nós vemos o perigo da inveja. Membros reclamando que suas funções não são notadas na igreja, ou a considera inferior às funções dos outros. Isso gera insatisfação e, em seguida, afastamento do grupo. Tem uma coisa que não deve brotar em nossos corações, é a inveja. Inveja porque o outro está fazendo um trabalho que eu gostaria de fazer. Coloque isso diante do Senhor, mas não deixa isso entrar em seu coração, porque a inveja causa problema, causa dano ao corpo de Cristo, causa afastamento, causa divisão, causa intrigas. Se você tem vontade de fazer alguma coisa para o Senhor, se você acha que o seu serviço não é notado pela igreja, mas fique sabendo que perante Deus seja o serviço mais humilde ou mais oculto pelos homens, Deus está vendo e você certamente receberá a recompensa, mas não deixa a inveja brotar no seu coração. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então aqui nós vemos o perigo do monopólio. Nenhum membro tem monopólio de função, nem pode adquirir as funções do outro. O corpo deixaria de ser um organismo complexo com uma variedade de funções e se tornaria um corpo de um órgão só. Dá para nós imaginarmos isso pensando aqui no nosso corpo humano? Um corpo feito de um só órgão seria uma coisa terrível, mas Deus colocou cada um no seu devido lugar e cada um com a sua função, servindo uns aos outros, assim como o pé depende da mão, a boca e assim por diante. Para o bom funcionamento do corpo, todos dependem uns dos outros, um do outro. A colocação dos membros foi conforme a sabedoria de Deus, cada um sendo perfeitamente adaptado e apropriadamente colocado para a sua distinta e única função. Sabe, muitas vezes alguns querem fazer algo que Deus não colocou ele para fazer isso. Eu gostaria de fazer isso, e aí talvez até tenta fazer, mas ao invés de contribuir, acaba atrapalhando a obra de Deus. Então é bom que você que não sabe ainda qual é a sua função no corpo de Cristo, coloca isso diante de Deus em oração. Senhor, que queres que eu faça? Faça isso diante de Deus, ore a Deus, que Deus vai mostrar para você que você é muito útil no corpo de Cristo. Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqui nós vemos o perigo da interdependência. O perigo que esses versículos mostram é o desenvolvimento de uma atitude de superioridade ou independência. Existe a tendência entre os mais dotados de pensar que podem dispensar com os menos dotados. Isso também causa afastamento. Cuidado. Se você é um dotado espiritualmente, Deus te abençoe, amém por isso. Mas não despreze aqueles que são menos dotados, porque eles são importantes e são úteis
Talvez aqueles devido muito estudo bíblico, muito conhecimento, muita capacidade, uma boa cabeça, uma mentalidade fácil para entender, para discernir as coisas, e aí, se não tomar cuidado, entra em seu coração aquele sentimento de superioridade, no sentido de que eu só tenho a ensinar e nada a aprender com os outros. Isso é uma coisa terrível, isso é um sentimento maligno, de que nós só temos que ensinar e nada aprender. Aprendei de mim. Se tem uma pessoa que poderia dizer isso e pode dizer isso, é o Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim. Mas nós, como servos, como filhos dele, somos dependentes uns dos outros, menos aqueles que achamos ser menos importante. Todos são importantes diante de Deus e nós sempre estamos aprendendo uns com os outros. Verso 23. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Então nós vemos aqui a necessidade de consideração compassiva. Quando os membros que podem ser vistos publicamente estiverem funcionando, desempenhando as responsabilidades de pregação, etc., e os membros que não são capacitados desta maneira estiverem realizando a sua obra discretamente, fora da atenção do público, então a aparência inteira da igreja local será de ordem piedosa e beleza espiritual, cada um fazendo a sua função. É óbvio que algumas funções perante os homens se destacam mais, aparecem mais, seus nomes estão mais vistos do que outros. Mas isso não quer dizer que aquela irmãzinha que está trabalhando lá na cozinha, está preparando o lanche, aquele irmão que faz a limpeza do salão, cujo ninguém vê, somente algumas pessoas vão quando essa pessoa vai lá, ou aquele irmão que fica lá na portaria recebendo as visitas, agradecendo quando sai. Talvez alguns acham que esses, de fato, eles não têm muita importância. Para Deus, todos estão cooperando para o bem espiritual do corpo de Cristo. Todos. Uns aparecem mais perante os homens, outros menos, mas diante de Deus o trabalho é igual e a recompensa com certeza será igual. Eu lembro de passagens bíblicas que Paulo, ele poderia ter o seu nome elevado acima de todos os que estavam com ele, mas ele faz questão de encerrar as suas cartas dizendo: agradeço a esses irmãos, meus cooperadores, eles estiveram comigo na obra de Deus. Paulo não fez a obra sozinho. Paulo não pegou e disse: deixa comigo, deixa que eu resolvo, eu sou o cara. Mas ele sempre contou com a ajuda de irmãos, de Timóteo, de Silas, pessoas que estiveram junto dele, e contribuiu para o bem espiritual do nome de Deus. É lógico, o nome de Paulo é mais destacado entre os homens, mas perante Deus esses servos, com certeza os galardões eles receberão. O versículo 27 diz que: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Vemos o desafio
Isso quer dizer que cada membro deve estar vivendo Cristo na sua vida, mostrando para as pessoas. A igreja, ela não se restringe às quatro paredes, né? Nós estamos tratando aqui do assunto os desigrejados. Uma pessoa sozinha lá fora, em si ela não representa o corpo de Cristo, mas ele tem a responsabilidade de transmitir Cristo para as pessoas na sua maneira de viver. Cada crente, cada cristão, cada irmão, ele tem essa responsabilidade de mostrar, de vivenciar Cristo, mostrar para as pessoas que Cristo vive nele, sem o intuito de representar qualquer denominação, falar eu sou da igreja tal, mas sim representante de Cristo. É Cristo vivendo através do seu povo numa determinada localidade. Isso se expressa quando os diversos membros cooperam juntamente em unidade. Paulo está tratando desse assunto, unidade. A carta de Paulo aos Coríntios, ele tratou muito bem com relação que havia divisão no corpo de Cristo, e ele sempre tratando com esses irmãos com o intuito de levar unidade. Sabe quando uma coisa que é extremamente desagradável é quando há fofocas, é quando há intrigas no meio do povo de Deus? Isso acaba gerando confusão, frustração. Outra coisa que nós temos falado também com relação à inveja. Ter inveja de um irmão, ter inveja de uma irmã pelo ministério que essa pessoa tem, que esse irmão tem. Isso acaba causando problemas no corpo de Cristo. Deus não se agrada disso. Mas o conselho da palavra de Deus é cooperem uns aos outros. Você que um dia colocou a fé e confiança no Senhor Jesus, mas você não tem desejo nenhum de cooperar com a obra de Deus. Mais uma vez eu falo, reflita a sua fé. Reveja realmente se você colocou a fé e confiança no Senhor Jesus, porque não tem coisa mais prazerosa do que estarmos reunidos e servirmos uns aos outros. Palavras do apóstolo Paulo, gostaria de ler 2 versículos aqui. 1 Tessalonicenses 2:18. 1 Tessalonicenses 2:18, Paulo está dizendo: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, contudo Satanás nos barrou o caminho. Mais um versículo, Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes que propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Esses 2 versículos aqui, existem outros também cujo Paulo, se tem uma pessoa que poderia dizer eu sou um desigrejado, essa pessoa era o apóstolo Paulo, pelo ministério que ele desenvolvia, em ter que viajar muitas vezes, e estar num lugar, pregar a palavra de Deus, e depois ter que sair dali, implantou uma igreja, depois tinha que sair dali. Ele tinha todo o direito, entre aspas, de dizer eu sou um desigrejado, eu posso ser um desigrejado. Mas o que nós vemos aqui no apóstolo Paulo, aquele sentimento de que, poxa, eu gostaria tanto de estar com vocês, desejo ardentemente ir ter convosco, irmãos, mas eu fui impedido. Esse é o sentimento de um verdadeiro cristão.
Paulo tinha todos os motivos para não se reunir, mas o seu coração ardia diante de Deus, porque ele desejava ardentemente estar com outros irmãos. Nós estamos passando esse momento difícil, esse confinamento, cada um na sua casa. Eu, pelo menos com quase 30 anos de fé, jamais passei por um tempo tão longo assim em que não pudesse estar reunido com outros irmãos. É muito triste, é muito triste. Mas eu fico pensando, enquanto muitas pessoas não têm nenhum desejo de estar com o povo de Deus, sente urticária pelo templo, por reuniões. Será que você é realmente um salvo no Senhor Jesus? Não existe coisa mais maravilhosa do que estarmos juntos e poder louvar a Deus juntos e estarmos juntos orando e ver os irmãos e poder compartilhar algumas coisas. O nosso desejo, a nossa oração é que Deus possa estar trabalhando em alguns corações daqueles que querem viver no isolamento, que isso não é bíblico. O isolamento não é bíblico. Essa palavra, os desigrejados, isso não é bíblico. Queira Deus, na sua infinita graça, que em breve, ao final desta pandemia, possamos estar reunidos e poder dizer: irmão, como é bom te ver, como é bom te ver. Lembrando também da ordenança da palavra de Deus em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu fico pensando que esses que não querem se reunir, querem compromisso com o noivo, mas não querem compromisso com a noiva. Que Deus possa estar falando em seu coração, que em breve nós não estaremos mais precisando de vídeos, de internet para poder comunicarmos uns aos outros, mas que possamos estar juntos fisicamente. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.